seja bem-vinda a mais um episódio do Fora de Série Podcast. Hoje, em um bate-papo muito especial, um bate-papo de milhões, gente. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você conseguir deixar o seu comentário durante o bate-papo de hoje, porque eu estou aqui nada mais, nada menos do que com a autora de Reis e o protagonista da quinta temporada, Cristiane Cardoso, e o Cirilo Luna. E aí, vocês já estão com saudades da quinta? Eu tô, inclusive, assim, a gente acabou de gravar, né? De terminar a gravação. Sim. E é isso, a gente vem num ritmo tão frenético, né? Encontrando as pessoas o tempo inteiro, todos os dias praticamente, tendo só domingo de descanso. Então, quando acaba, a gente sente uma falta mesmo. É como se tirasse o doce da gente, né? Eu, então, que sou uma formiga que adoro comer doce, é bom fazer essa referência. Eu sinto falta mais porque, assim, eu tô lá na frente na escrita, né? Então, essa parte que ele pensa que sofreu muito, ele não sofreu nada, né? E eu sofro bem antes do Davi sofrer, né? Lá, né? Do público sofrer, das pessoas, porque a gente tá ali contando uma história real. O Davi é um personagem, assim, incrível, né? Ele tem, assim... Ele sofre muito, mas ele tem uma reação muito boa com relação a todos os sofrimentos dele. Tudo que acontece na vida dele, ele tem uma reação muito boa a isso, sabe? E ele ensina a gente com os problemas. Ensina quando ele cai em pecado, ele ensina quando ele perde alguém, ele ensina quando ele é traído, sabe? Ele tá o tempo todo ensinando. Então é um personagem incrível. E quando a gente estava assistindo a quinta temporada, eu ainda podia ver o Davi ainda que não passou por tudo que ia passar, né? Então, ai, que legal. Era só o começo. Mas eu já estou escrevendo lá na frente, né? Numa época dele que ele vai morrer em breve. E aí eu já fico assim, ai meu Deus, eu já vou perder o Davi antes de todo mundo, né? E a gente pega um carinho muito grande com ele. Não importa o que meu pai queira fazer, Davi... Você é o escolhido de Deus. Você é o escolhido para ser rei. Você, mais ninguém. E por que é tão difícil? Davi, olha para mim. Olha para mim. Não tenha medo. A mão de Saul, meu pai, não vai te encontrar. Você vai ser o rei de Israel. E eu vou ser o seu segundo. Seu braço direito. Ele pensava assim, não, meu pai vai parar com isso, né? Uhum. E Davi vai ser rei e eu vou ajudar ele. Porque ele representava a casa de Saul, né? Sim. Eu vou te ajudar, eu vou ser seu segundo. Né? Ninguém quer ser segundo de ninguém. Né? Todo mundo quer ser o primeiro. E né? ele tinha o direito de De reivindicar, ser, né, o exatamente. trono, enfim, ali, né? Porque ele era o primogênito, né, de Saul. E ele abre mão mesmo, mostra que a fé de Jonatas também, né? E fala da alma, né? E fala que Jonatas amou Davi, a alma de Davi. Então foi um amor assim. Sabe quando você ama a alma da pessoa? Não é pelo que ela faz, né? Você já deve conhecer alguém, já deve ter conhecido alguém que você amou a alma da pessoa, assim. Com certeza. Aquela pessoa, ela não fez nada por você. Você não vai ganhar nada com ela, você não tem nada o que tirar dela. Amor genuíno mesmo, né? Né? É só... Você amou a alma daquela pessoa, É. sabe? É isso que aconteceu. Jonatas amou a alma de Davi. Davi não tinha nada a oferecer para Jonatas. Então, ele viu em Davi Deus. Então, ele amou, sabe? E, claro, Davi, ele aprendeu essa amizade com ele, porque ele não tinha amigos, né? Até Jonatas, ele não tinha, assim, ele não tinha isso em casa, né? Então, Jonatas foi o primeiro, realmente, irmão, né? Depois a gente até faz ali uma licença poética com Eliabe, né? Resolve Eliabe, mas a gente, na Bíblia, Não tem, né? não tá claro isso, né? E é legal porque
Você vê, né, Jonatas, ele manteve, né, o posicionamento dele até o fim, até o final, literalmente, né? E eu imagino, né, como que deveria ser para ele naquela época, porque ele tinha que conflitar, né, o pai ali. Por mais que ele esteve ao lado do pai até o fim, ele não concordava com todas as atitudes, né? Então, só que ele ficou ao lado do pai até o final, né? Exatamente. Que muita gente também, né, deu muita polêmica a isso, que é bíblico também, né? Até a morte de todo mundo, né? Só sobra uma pessoa, que é o Mefibosete. Exato. E a Rispa, que vai encontrar com o Davi mais tarde, né? Conseguimos um spoiler. Alguns já semi-spoilers. A Rispa tá na Bíblia, gente, tá na Bíblia. Eu não tô dando spoiler, não. Mas qual temporada? Será sexta, sétima, oitava? Exato, Como que é pra você? Você escreve, total. E aí você vê isso também, depois produzido, né? Porque a gente tava falando agora há pouco, né, antes da gente começar, que vocês se emocionam ali no texto. Ai, meu Deus. Então, você eu não sabe imagino... como que eu sofro com essa pessoa, sabe? Ele sofre com as esposas, né? A gente até brinca, assim, todas as esposas em mim, sabe? Porque eu sofro com elas, eu sofro, assim, com salmos, eu gosto muito de salmos. E eu gosto demais de colocar salmos na boca de Davi. Eu gosto muito de ver isso. É lindo. As Na- cenas com na salmos. televisão, eu gosto acho demais também. de E o ver. público também, viu? Eu acho que você sabe, né? O público também. Eu recebo E- muita mensagem. Assim, que dá para colocar na boca do Davi, que é bíblico, eu gosto de colocar porque é uma coisa assim, a palavra de Deus, ela tem um poder, ela tem um peso muito maior do que a nossa palavra. E a gente não tem, às vezes, noção disso, sabe? Por isso que, né, as novelas bíblicas, as séries bíblicas são tão poderosas, elas mudam vidas. O Salmo 51, né, que é o Salmo de Davi, quando depois do pecado dele, quando ele se arrepende, você lê aquilo, você tem que ler se deliciando, né? E aí eu procuro colocar isso na boca do Cirilo, porque é muito amo. forte. Tem que ficar pensando o dia todo, né? Tem que ficar vivendo isso. Por que ele fez isso? Por que ele foi para lá? Por que isso aconteceu? Por que ele falou com Salomão assim? Como é que foi a morte dele? Como é que pode ter sido a morte dele? Porque a Bíblia fala que ele morreu uma boa velhice. Só que ele sofreu demais, né? Então, como que eu vou fazer essa boa velhice dele, né? Sim. Tudo isso. Aí, então, a gente tem que ficar pensando o tempo todo. Então, a gente acaba vivendo Davi, sabe? Isso que é legal, né? Porque a gente vê, né? A autora vive e se emociona. Aí outro dia a gente foi lá, naquele dia que a gente foi nos bastidores, o pessoal da edição, eu fiquei super surpresa, o pessoal falando, a gente se emociona aqui. Aí ele colocou a cena, né, da morte de Saul, a música, e eu olhei assim, tava todo mundo emocionado. Te cuidei, mas não me quis. Tentando em vão viver sem me buscar. No mesmo erro que eu quis te livrar. Por isso que acho que também influencia muito no resultado Não, e eu final, tenho né? até... Todo mundo se envolve muito. até trilha, às vezes, eu tenho, assim... Eu escrevo ouvindo música, né? Pra sair daqui e ficar escrevendo com soundtrack. Então, por isso que é muito dramático, às vezes, que a música é bem dramática. Eu acho ótimo. Eu amo. Enfim, é uma coisa à parte a se falar. É muito bonito. É muito bonito. A trilha sonora inteira da série é muito bonito. Muito bonito. Me emociona demais mesmo, assim. E não só a música, né, que a gente canta. Falo a trilha mesmo, né? Porque o pessoal lá falou que tem trilha ali que já é pensada meses antes, né? Sim, eu tenho uma trilha já do pecado dele, né? Sério? Tem a trilha dos filhos, já tem, e tá guardadinha, não tá no álbum, né? Porque eu sou muito de música, eu gosto muito de música, porque eu quero ter aquele momento na cena que a gente vai ouvir e a gente vai entender como ele se sente, né? Aí ela fez uma música linda, 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 sabe? E tá guardadinha. Tá Uau. guardadinha. E pra quem não sabe, então é uma trilha totalmente exclusiva da série. Disso. Que legal. Aí tem das crianças, porque ele também vai ser um ótimo pai, né?
para sofrer bastante depois, né? Porque a consequência vai ser os filhos, né? Então, ele tem muitos filhos, os filhos dele são, assim, ele é paizão, né? Então, aí tem uma trilha com eles, sabe? Eu não vejo a hora de ver algumas cenas que a gente fez para Davi com os filhos, sabe? Legal. Eu gosto muito. Quanto detalhe, né? Que às vezes a gente vê lá, né, o produto prontinho, né? A gente assiste o capítulo ali. São muitos detalhes pensados, né? Não é só escrever, não é só interpretar. São muitas coisas envolvidas, né? Nesse processo. Figurino, caracterização. Cenários, né? Cenário, É muita coisa. Muita gente envolvida. Muita gente. É porque é um filme por dia. A dia. fica doente, acontece alguma coisa, a cena não pode ser gravada, né? E aí atrasa tudo. É tanta coisa, você não tem noção. Sim, exatamente. E é um filme por dia, né? É um filme por dia. É isso, né? Porque o dia que a gente foi lá nos bastidores, vocês estavam gravando a última cena da unção, lembra? E era sexta-feira. E aí eu fiquei... Ainda teve algumas cenas que fez no fim de semana, não foi? A gente fez no sábado, a gente terminou de gravar no sábado. Tiveram algumas no sábado ainda, né? Acho que da unção foi no sábado. Não. Não, foi na sexta que eu lembro que a gente Mas gravou. teve coisa ainda no fim de semana. A gente gravou no sábado. Porque foi um dia que a gente tinha ido lá fazer podcast e por conta dessas gravações, aí eu falei, eu vou fazer então aqui o bastidor, né? Eu falei, vai atrapalhar? Não, pode fazer, né? Aí eu fui indo, lembra? E aí entrou, assim, foi lindo, né? O último capítulo da 5ª temporada foi... Esse dia, essa cena, inclusive, da unção, eu tava emocionado, que eu tava falando com você antes, né, Cris? Desde o início. Aquele dia eu já tava realmente muito emocionado. A Ju Boller era um dia, a gente lá, né, antes de começar a cena, ela chegou do meu lado assim, tá tudo bem, amigo, tá tudo bem? Eu falei, tô, Ju, mas eu já tô emocionado. Ela, ela saiu assim, ela não quis ficar muito perto de mim, não sei porquê. Ela, tá bom. Aí saiu, me deixou assim quieto e tal. Porque realmente, qualquer coisa que falasse comigo, eu já tava pronto pra cair. E a cena é muito bonita, né? Naquele momento que a gente tá ali que eu tô ali com o Eliabe, né? O Eliabe fala, você quer saber quem me trouxe até aqui e tal? Cadê você? Apareça e tal. Aí veio o Micael, né? Nossa, só de ver a imagem dele vindo eu já comecei foi linda a chorar. É muito bonito, muito bonito. E ali tinha um personagem muito importante, né? Que não teve diálogo nem nada, mas ele tava ali, que é o Natan. Natan, sim. Que o profeta Natan vai ser muito importante para a vida do Davi, a história dele todinha, né? Aí fica a dica, né? Pra gente prestar atenção. Exatamente. E você falou que estava muito emocionado nesse dia. Muito. Porque você vivenciou, né, a história de Davi desde o início, né? É isso que te trouxe essa emoção? Eu acho que ele foi um combo, na verdade. Com certeza, né? Por toda a trajetória do Davi. Lembrei muito do Gabi. Muito. Tinha visto, né? Eu acompanhei e vi a cena, que foi muito bonita também, a unção dele, né? Com Samuel e tal. Então vinha muito flash dessa cena. Lembrei muito dele, da gente, né, convivendo junto. É um menino muito especial. Beijo, Gabi. Saudade dele, muita saudade. Então isso realmente, acho que foi um gatilho também, né, para acessar essa emoção. E tudo, né, toda a história, toda a trajetória do Davi, de estar sendo ungido novamente, né. E eu acho que isso para ele é muito especial, finalmente, depois de ter tanto sido perseguido, né, ter passado por tantas coisas, e chega em Hebron e acontece aquele evento. Então, para ele é muito emocionante. E para mim foi, acho que muito por isso. E também acho que pela exaustão, por tudo que a gente estava vivendo, né? Tava acabando, era o penúltimo dia. E tava todo o elenco reunido. Foi no dia que a gente fez aquela foto gigantesca. Tava praticamente todo mundo ali, né? Reunido junto. Então, foi um dia que realmente eu tava à flor da pele, assim, desde o início. Eu já cheguei na Casa Blanca lá bem emocionado, sabe? E eu sabia que ia ter essa cena, então... Foi isso, ali não teve técnica nenhuma, realmente veio emoção. Inclusive, eu acho que eu tive que controlar um pouco, pra não ficar exagerado, sabe? Porque se deixasse, o ator que gosta, né, daquele lado dramático, gosta de chorar e tal. Se eu deixasse, ele ia ficar, acho que até demais. Então, você tem que, às vezes, já falei pra ele, que ele vai chorar muito ainda pra frente. Exatamente. E a gente gravou nesse dia, que foi o penúltimo dia, essa cena, que tava, né, a gente tava realmente muito emocionado. O elenco inteiro, não foi só eu. Muita gente ali estava realmente emocionada. E o último dia, que foi no sábado, a gente gravou o Davi recebendo a notícia do Saul e do Jonatas, né? Da morte dos dois. Que foi uma cena também muito, muito dramática pra gente. Foi muito triste essa cena, né? Muito, né? Que a gente rasga as roupas e tal. Davi, esse homem veio da região de Gilboa. Ele disse que tem algo a lhe contar.
De onde você vem? Eu fugi do arraial de Israel. Das montanhas de Gilboa. Os homens de Israel nas montanhas? E o que eles estavam fazendo lá? Os israelitas fugiram da batalha contra os filisteus porque eles estavam em menor número. E foram se refugiar nas montanhas. Mas os filisteus foram implacáveis. Lançaram flechas e mataram muitos israelitas à espada. Muitos soldados de Israel perderam a vida. Entre eles, os filhos do rei. Saul e o seu filho Jonatas também morreram. E como é que você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Eu cheguei por acaso no monte. Eu vi Saul apoiado sobre a sua lança. Os soldados filisteus estavam se aproximando muito, encurralando o rei. Foi quando Saul olhou para trás e me viu ali perto. Ele me chamou e perguntou: "Quem é você?" Eu respondi: "Sou Amalequita." Então ele me pediu para aproximar e... Continue. O rei Saul pediu para que eu o matasse. Ele disse: "Venha aqui e me mate. Acabe logo com essa angústia." E ele estava bem lúcido. E o que você fez? Eu me aproximei dele e o matei. Porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído a espada. E então? Então, eu peguei a coroa que estava em sua cabeça, o bracelete, e os trouxe aqui ao senhor. E prantearam e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. E foi um dia também que ali a gente não teve técnica nenhuma, assim, sabe? Veio a emoção muito.
E é isso, né? É tanta coisa que a gente passa, tanta coisa que a gente lê, que a gente ouve em termos de música também, né? E vê, sente, não tem como. Eu acho que o mais bonito do trabalho da doutora é exatamente isso, sabe? É você passar por tudo isso e transformar isso em emoção. E é o que eu mais peço para Deus mesmo, é que essa emoção chegue nas pessoas, sabe? Que a gente, através da nossa emoção, consiga emocionar as pessoas, sabe? E não é falar emocionar só de chorar, não. Emocionar em todos os sentidos. Emocionar, seja chorando, seja transformando a vida. Inclusive, eu queria até pegar um gancho sobre isso. Eu fui cortar o cabelo, hoje é o quê? Enfim, semana passada, acho que foi num sábado da semana passada. Peguei um Uber da minha casa, né, até o lugar que eu fui cortar o cabelo. Aí na hora que ele parou em frente à minha casa mesmo, lá no prédio e tal. Na hora que o senhorzinho me viu assim, ele... Eu não acredito! Juro, foi assim mesmo. Eu não acredito! Davi! Aí eu, não, eu sou o Cirilo. Davi. Ele, não, pelo amor de Deus. Tá? Aí eu entrei, ele pegou o celular. Pelo amor de Deus. Ele ficou nervoso, juro. O carro morreu. Ele depois deu a partida assim, o carro morreu. Ele, tô nervoso. Eu falei, não, calma, vamos lá, vamos com calma e tal. Ele, você faz um vídeo aqui pra minha esposa, ela ama você, a gente vê muito, acompanha a série inteira e tal. Muito fã de vocês todos e tal. Aí eu fiz o vídeo pra esposa dele e tal. E ele foi da minha casa até, né, lá o salão, falando coisas, emocionadíssimo, assim, e tal. E aí, não queria nem que eu pagasse. Aí na hora que ele falou assim, qual é o seu pix aí pra fazer? Ele, não precisa pagar não. Eu falei, não, eu faço questão de pagar pro senhor. Ele, não precisa. Eu falei, não, vamos lá. Aí fui, paguei e tal. Aí no final ele chegou, durante o caminho ele falou, olha, que eu perguntei pra ele assim, mas tô fazendo bem? Tipo, tô agradando? Porque a gente, às vezes, fica fazendo lá e a gente não sabe, né? Se a gente tá chegando no público, se tá... O feedback, né? Se tá emocionando. É importante pra gente ter esse retorno também, né? Esse feedback. Ele, não, tá tudo lindo, vocês todos estão fazendo muito bem, é muito emocionante. Inclusive, queria falar com você que menos de uma semana atrás, uma amiga da minha esposa se converteu. Ele falou, se converteu por conta da série. Aí eu falei, você tá falando sério mesmo? Ele, juro pra você, aconteceu isso, vocês fazem um trabalho que move o coração das pessoas. Aí eu falei pra ele, olha, eu já ouvi isso de muitas pessoas, de que esse trabalho realmente, né, modifica, transforma, converte as pessoas. E não é que eu não acredite, não, eu acredito, mas eu nunca ouvi, né, eu sempre ouvi isso, né, muito genérico, não, olha, isso transforma vidas, isso que vocês estão fazendo aí modifica a vida de muitas pessoas, abençoa a vida de muitos e muitos... Mas sempre foi muito subjetivo, assim, né? Uhum. Eu nunca ouvi de uma pessoa realmente assim, né? Eu tô te garantido, confia em mim. Você já mudou, né? Vocês já mudaram a vida de uma pessoa, amiga da minha esposa. Aconteceu semana passada. Ela se converteu por conta da série que vocês estão fazendo. Isso me emocionou de uma forma, sabe, tão grande, que eu falei assim, cara, realmente acontece. Acho que esse é o melhor salário, né? É a melhor coisa. Sabe? Realmente... É ter a confirmação daquilo que eu pedi, que eu peço pra Deus, né? Quando eu boto o meu joelhinho lá no chão, eu peço muito, porque eu seja um instrumento, né? Eu e todo mundo, né? Todos os atores. Que a gente seja um instrumento mesmo de comunicação, sabe? Principalmente nesse trabalho, né? Que a gente faz outros trabalhos que não tem esse caráter. Cirilo, Mas... você sabe, você como ator, todos os atores, eles são instrumentos mesmo do autor. Sim. Né? Uhum. Então, você vai fazer um filme, você vai fazer uma série... Aquela série, ela tem uma agenda, ela tem uma mensagem. Ela tem uma mensagem. Então, que mensagem é essa? O autor que escolhe. Né? Quem encomendou, quem quer fazer, olha, eu quero uma série sobre isso, eu quero, né, uma série sobre suicídio, eu quero uma série sobre depressão, eu quero... Existem essas séries e o ator vai lá e ela dá o seu melhor e ela está passando uma mensagem. Né? É que está na Bíblia. Né? Quando você faz uma série bíblica, até aquela série Gênesis que você fez, o Esaú, o diretor estava me falando ontem, né, que ele que dirigiu essa cena, né? O Léo. Qual cena específica? Que vocês se encontram. Foi o Léo. Né? Uhum. Que foi foi essa cena que o Davi e o Jonas foram escolhidos, tá? Olha só. Eu ia perguntar isso, como amei é que essa foi? cena. Amei essa cena. Aí foi muito bonito mesmo. E aí ele falou assim que essa cena tocou muito numa pessoa que ele conhece. E essa pessoa disse pra ele que ele não falava com o irmão há 20 anos. Ele perdoou o irmão depois dessa cena.
Perdoou o irmão de Olha isso. 20 anos gente. depois. Olha isso. Olha isso. Inclusive, Nossa, são tantas, né, histórias. Mas o Igor Cotrim, ele esteve aqui, né? E aí ele que legal. ele falou que em Gênesis ele tava sem falar com o pai dele Olha há isso. muito, ele se emocionou. Ele falou, tava sem falar com meu pai há muitos anos e a gente se perdoou. Você vê, assim, o ator viveu isso, né? E a gente conversou com o Renato, que fez o Joiada. Então, o legal da série é isso, né? Porque tem as histórias bíblicas e tem as histórias paralelas, porque tem que ter, né, a licença Sim. poética. Mas até as histórias paralelas, se a pessoa assistir não só como entretenimento, mas também com a intenção de entender a história, aprende, né? Ele falou que ele recebeu já 2 ou 3 mensagens de pessoas falando que desistiram de se matar Olha isso. assistindo a história do Joiada. Olha isso. Então, assim, e você falando, né, de tudo que você tá vivendo com o Davi, eu fico pensando, porque é uma história que aconteceu há mais de 3.000 anos, tá viva na Bíblia, né? A Bíblia é o livro mais lido do mundo, o livro mais perseguido, tá lá a história, tá vivinha, né? Que é o que a Cris falou, né? Que ele pediu para que os pecados ficassem, ajudassem outras pessoas, ajuda a gente, né? Até hoje, Mais de 3.000 anos depois estão aqui ajudando a gente. Exatamente. Mil vão cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Nenhum mal me tocará, pois eu fiz do Deus Altíssimo a minha fortaleza. E diante dos meus olhos vou lamentar o sofrimento de quem escolheu viver sem de Deus obedecer os mandamentos, porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, teu abrigo é minha morada e proteção, nenhum mal me tocará, praga alguma chegará à minha vida. Aos seus anjos dará ordem pra me guardar em meus caminhos. Eles me sustentarão e em justiça guardarão a minha casa. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, teu abrigo é minha morada e proteção, nenhum mal me tocará, praga alguma chegará à minha vida. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, teu abrigo é minha morada e proteção, nenhum mal me tocará, praga alguma chegará à minha vida. Vamos ler as perguntas? Vamos. Vou abrir aqui. Cris. Qual o maior desafio em escrever uma série bíblica e de que forma você se inspira para escrever a série? O desafio é você não ficar só na Bíblia. Então tem que ter as histórias paralelas, né? As histórias paralelas têm que contribuir para a história principal, né? E Davi, ele tem os valentes, Davi. Aí você tem que ter história, você tem que escolher quais dos valentes
você vai contar a história, qual o conflito que eles vão ter, e aí você tem que ter você tem que ter um começo, meio e fim, não pode começar aí a coisa ficar... Eu já resolvo no terceiro, já não consigo, né? Precisa ter um problema de casamento com a Ainoã pra Abigail chegar na vida dele. Teve uma lua de mel, pronto, foi na cachoeira, pronto, já vai começar o problema aqui pra gente já resolver. Então, por exemplo, Zeruia. Tem muita Zeruia no mundo hoje, né? Muitas mulheres que passaram por abuso e vivem sofrendo com esse abuso a vida toda, né? Não tem assim não para, sabe? O ciclo continua, ela continua sendo abusada, ela mesma fica se abusando. O que eu sei que acontece no mundo hoje, né? Como que eu poderia ajudar uma pessoa, por exemplo, que tem esse problema aqui? Então eu vou contar através dessa história aqui paralela, porque na Bíblia não tá, né? Então essa é a parte mais difícil, porque eu tenho que criar, né, tudo isso. E com Reis as pessoas te procuram também para dar feedback, para falar sim. o que elas estão vivenciando, né? Como aconteceu com eu você, né? recebo muitos feedbacks. As pessoas aprenderam muito com Saul e Davi e Jonatas e a Zeruia, né? Até a Ainoã também. A Ainoã é a esposa do Saul, né? Uhum. E a Abigail demais. Né? E é legal isso, né? Com a série, né? A gente se entretém, dá uma desligada ali de tudo e ao mesmo tempo a gente consegue fazer várias reflexões com os erros e com os acertos ali, né? Porque às vezes você assiste uma série e a série só tá falando de um problema, você não tá te ajudando com ele. Então, vamos falar sobre, né, depressão, mas não tá ajudando. O que eu faço? Eu tenho esse problema, o que eu faço? A série não vai te ajudar. Só vai mostrar a vida de uma pessoa deprimida. Se você vai falar com milhões de pessoas, porque não são milhares, são milhões. Você vai falar com milhões de pessoas que têm esse problema. Por que você não fala de um jeito que vai ajudar, né? Também, Em vez de ficar só falando, abordando um tema que vai deixar todo mundo, realmente é assim. Né? Sim. E a gente tem visto isso em Reis, né? E como a arte também tem esse poder, né? Por meio da arte, né? De trazer essa transformação, né? Uma história bíblica transformada em arte e impactando aí milhões de vidas de muitas pessoas que provavelmente nem acesso à Bíblia têm, né? Como que eu vou fazer você, com 8 mulheres, bem com elas todas? Não, é verdade. Fica muito Não difícil. é real, né? Fica Não muito é difícil real. a gente assistir, né? Você vê um homem tão bacana, tão de Deus, ter várias mulheres, né? Muito difícil para as mulheres, especialmente. E a gente vê nas redes sociais, elas ficam mesmo... Bravas. Inclinações. Elas são sutis e perigosas. E por um tempo você até consegue justificá-las. Até o dia que você perde o controle. Se excede. E acaba fazendo o que nunca imaginou fazer. Teaser diz tudo sobre a 6ª temporada, né? Porque você vê ali ele no meio de todas as mulheres dele, né? Aí passa a Batseba na frente, né? Mas é o início o início da inclinação, né? Explica por que ele vai pecar.